Nós vamos brevemente ver aqui parte do nosso conteúdo de hoje ainda sobre eclesiologia, ainda sobre o governo da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos, na semana passada, nós começamos a tratar coisas relacionadas ao governo que vai além e acima da congregação local, né? Nós falamos que a Igreja de Cristo é uma igreja que nós chamamos de igreja invisível, bem como igreja visível. Igreja visível é a igreja que nossos olhos podem contemplar. A igreja visível é a igreja que é conhecida somente pelo Senhor Deus. São os eleitos do Senhor Jesus Cristo que estão espalhados em todo o mundo, que estão hoje na igreja, que um dia ainda serão chamados pelo Senhor, mas são membros da igreja invisível do Senhor. E a igreja visível nossos olhos contemplam, como a nossa própria congregação. E duas coisas que brevemente nós tratamos no último estudo é que a igreja visível ela é realmente mais abrangente e mais elevada que a congregação local. E uma segunda coisa que nós vimos é que as Escrituras representam as congregações como estando conectadas pelo seu governo, um governo mais elevado. Então, hoje nós veremos que o governo da igreja, ele realmente existe em níveis mais elevados, né? Ou melhor, nós começaremos a tratar sobre isto hoje, né? Ainda teremos alguns estudos que nós iremos acumulando conhecimento e tratando de modo mais específico sobre essas questões. Mas, pensando sobre o governo da igreja em nível local, né? Nós já tratamos sobre isto anteriormente, mas nós vimos que as congregações das igrejas, elas são governadas por uma pluralidade de presbíteros, né? A Escritura vai nos apontar esta realidade. Por exemplo, como nos diz a Escritura em Atos capítulo 14, verso de número 23. Nós já vimos isto. Seria uma recapitulação, né? As igrejas ou congregações são governadas por uma pluralidade de presbíteros. Atos 14, 23 nos diz: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, você vê que há uma pluralidade. Filipenses capítulo 1, verso 1, Tito capítulo 1, verso 5, também reforçam essa ideia de que não era apenas um homem eleito e governando, mas vários homens governando a congregação. E eles se juntavam para governar a igreja, e a isto nós, presbiterianos, chamamos de conselho. Chamamos de conselho local da igreja. A origem dessa palavra é uma palavra latina que significa assentar. Isto é, assentar-se para deliberar sobre algo, decidir sobre algo ou para julgamento. Nós, presbiterianos, chamamos a união desses homens, presbíteros da igreja, presbítero docente mais os regentes, como conselho. Mas este conselho, como nós chamamos, ele também pode ser corretamente chamado de presbitério, pois presbitério, no sentido geral, é também um colegiado de presbíteros. Se unem, então, para deliberar sobre questões. Agora, o presbitério não a nível de uma igreja local apenas, mas o presbitério, quando ele se reúne para tratar de questões relacionadas à igreja regional. E quando a igreja, então, se reúne como presbitério, isso também pode ser chamado de um concílio. É um concílio da igreja. Quando ela se reúne, então, assim, né? Os representantes da igreja local, presbíteros, docentes e regentes, representando a igreja local nas reuniões do presbitério. Mas, voltando então para a questão do conselho, né? O conselho é também um exemplo de um concílio da igreja. Mas um concílio local, né? Pequeno, que vai tratar sobre questões relacionadas à congregação em particular. Mas ela seria também um concílio da igreja. E quando nós falamos em concílio, o que é que nós estamos querendo dizer com isso? Os concílios, ou o termo concílio, refere-se às reuniões de presbíteros
com o objetivo de declararem a lei de Deus para o benefício da igreja. Então, quando você pensa em concílios, pense em além da igreja local. É a união de presbíteros que vão, à luz da Escritura, decidir questões relacionadas à igreja para o bem da própria igreja. E estes concílios ou conselhos, eles são compostos de presbíteros regentes, que são aqueles que governam a igreja, e o presbítero docente, que junto aos presbíteros governam a igreja, mas que tem o dever particular de propagar a palavra. É o ministro do evangelho, aquele que vai administrar os mistérios de Deus, tanto na pregação como na administração dos sacramentos. Então, é assim que nós entendemos. Mas ainda que falemos em presbíteros docentes, presbíteros regentes, nós até falamos anteriormente, né, nos outros estudos, ainda que exista esses presbíteros docentes e regentes, não há ninguém acima do outro como se fosse superior, como se existisse uma espécie de hierarquia, né? Como não existe uma estrutura hierárquica entre os presbíteros, como se um fosse superior ao outro, os concílios da igreja devem atuar, então, por meio de quê? Os concílios da igreja devem atuar, se reunir, por meio de deliberações, discussões, conferências, intercâmbios de visões e por votos, no meio dos presbíteros docentes e regentes, e votos da maioria nas decisões e discussões, o que confirma a ação de todo o corpo de governo da igreja. Como não há, então, nenhum superior ao outro, eu não posso dizer assim, vai ser assim e acabou-se. Não. Vai ter que, então, tratar cada um, então, dos presbíteros, representando a igreja nas reuniões dos concílios, para, então, chegar a uma conclusão. A maioria, então, é o que vai vencer. Entende-se que ali, ao final, foi feita a vontade de Deus. A vontade de Deus foi feita. Sei lá, vamos pensar num exemplo assim. Eu sou o pastor da igreja, tem eu e mais 6 presbíteros. Então vamos pensar no nome de alguém para ser um presbítero na igreja conosco. E então 3 presbíteros dizem, eu aprovo. 3 presbíteros dizem, eu não aprovo. O meu voto entra como um voto de Minerva, como chamam. Um voto que vai simplesmente, ou eu vou somar os que não aprovam, ou aqueles que aprovam, e então vai se entender que ali foi feita a vontade do Senhor. E muitas vezes, na realidade, acontece eu vou entrar para um desempate, né? Está empatado ali, 3 aprovam e 3 não, então meu voto vai desempatar esse processo. Mas, se caso acontece o seguinte, são 6 presbíteros, eu sou presbítero docente, mesma coisa, pensando na eleição de alguém para um presbítero, e então 4 presbíteros dizem, nós concordamos. 2 dizem, não concordamos. Acabou. Não tem mais o que eu fazer. Por quê? Porque a maioria venceu. Não é? Então entende-se que ali foi feita a vontade do Senhor nesse processo. Quando chega-se a uma decisão final, né, uma conclusão onde eles não vão mais deliberar ou discutir sobre essas questões. Então não há uma questão de superioridade. Eu não sou superior ao presbítero Tiago. É o mesmo ofício, somos presbíteros com uma certa qualificação, o ministro da palavra, que deve se dedicar então à pregação da palavra. Né? Por essa razão chamado de presbítero docente, pastor ou ministro do evangelho. Bom, se os conselhos, então, têm essa composição, presbíteros, e esse caráter, ninguém é superior ao outro, o que podemos, então, dizer do caráter e da composição dos concílios superiores ou mais abrangentes da igreja, né? Podemos chamar de concílios mais abrangentes, que envolve mais do que uma igreja local, envolve uma região ou até mesmo uma nação inteira, né? O que podemos dizer sobre o presbitério, a igreja regional quando se reúne? O que podemos dizer sobre o Supremo Concílio, a Assembleia Geral, que é o concílio mais elevado da igreja e representa um corpo todo, num corpo todo, né, a igreja? O que podemos dizer acerca disso? Então nós vamos nos voltar
e eu acredito que só conseguiremos ver um primeiro ponto, talvez, que a Escritura fornece para nós um exemplo de um concílio supremo, e o exemplo que nós temos é em Atos capítulo de número 15. Nós vamos ler aqui Atos capítulo 15, não inteiro, lerei apenas até o verso de número 11. E nos diz assim, Atos capítulo 15, verso 1 até o verso 11, diz assim: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar em nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Bom, o texto continua, aqui onde nós encontramos então essa reunião, e nós entendemos que trata-se aqui de um concílio, e um concílio superior ou mais abrangente da igreja. E agora nós vamos tentar considerar aqui 5 observações que nós consideramos como 5 observações importantes relacionadas a isso. E talvez consigamos ver apenas aqui o primeiro. Vamos ver, são 5. Primeira observação, sobre a composição do Concílio de Jerusalém. Quando nós olhamos aqui para esse texto de Atos capítulo 15, nós entendemos que esse concílio de Jerusalém reunido era uma assembleia e era uma assembleia representativa, onde haviam homens que estavam reunidos ali, liderança da igreja, que representavam as suas igrejas locais. Então era uma reunião composta por representantes enviados de várias igrejas, como no caso da própria igreja de Antioquia, além da igreja de Jerusalém e outras que estavam ali, né? Atos capítulo 15, verso 2 nos diz: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então, Paulo e Barnabé foram homens que foram enviados pela igreja de Antioquia. Havia certamente outras igrejas que foram subindo até Jerusalém para deliberar e discutir sobre um problema que estava dentro da igreja naquele momento, sobre o qual nós falaremos mais à frente. A Escritura, então, nos orienta que esses representantes das igrejas foram indicados, provavelmente, pela igreja para servirem em Jerusalém. Então, nesses conselhos, né, como nós já vimos, há presbíteros nas igrejas que governam a igreja. O que provavelmente aconteceu é que esses homens foram escolhidos para representar a igreja, foram indicados para servir lá em Jerusalém, nesse concílio geral. Como a indicação, então, é um ato de governo, concluímos que foram os presbíteros da igreja de Antioquia que agiram assim para a escolha de Paulo e Barnabé. Além disso,
os representantes ao concílio eram todos apóstolos e presbíteros. Veja, a composição envolve isso. Homens que saem como representantes das igrejas e ali estavam apóstolos e presbíteros da igreja. Isso é reforçado, é repetido frequentemente aqui no texto de Atos capítulo 15. Por exemplo, pelo menos 5 vezes aqui. A gente pode ler isso acontecendo. Atos capítulo 15, verso 4, diz, né? Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja. Verso 6, ele vai nos dizer, mais uma vez, o seguinte: então se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Mais à frente, versos 22 a 23, nos diz, então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Então você percebe que a Escritura aqui nos deixa claro que não há a participação de pessoas que não são oficiais da igreja. Somente oficiais da igreja participavam dessas reuniões dos concílios. E naqueles dias, então, existiam os apóstolos, liderança da igreja de Cristo em geral, e também das igrejas em particular, e os presbíteros, líderes das suas igrejas locais. Hoje, os membros desses concílios são os presbíteros, que nós chamamos de presbíteros docentes e regentes. Outra questão é que a Escritura também informa que os presbíteros, de fato, eles pertenciam, como mencionamos no estudo anterior, a várias congregações. A de Antioquia foi composta de Paulo e Barnabé, como Atos 15 vai nos mostrar, que se reuniram aos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, e como a questão que estavam para tratar envolvia outras igrejas, além de Jerusalém e Antioquia, o verso 23 do capítulo 15 nos mostra que, de fato, havia o que ali? Além da igreja de Jerusalém, além da igreja de Antioquia, que enviou Paulo e Barnabé, existia Síria e Cilícia. Então, 2 outros lugares onde igrejas estavam, provavelmente enviaram seus representantes e estavam envolvidos no problema que eles estavam tratando ali, relacionado à doutrina sobre questões relacionadas à própria salvação. Então você vai ver que envolve mais de uma igreja, provavelmente os representantes dessas igrejas estavam lá para discutir essa questão que estava afetando mais de uma igreja. Não era somente, então, Antioquia e Paulo. Então, Paulo e Barnabé, que estavam em Antioquia. Então, essa assembleia, ela era um concílio, não da igreja local, mas certamente da igreja mais abrangente. Eles não estavam resolvendo aquilo ali em particular. Assim, então, Atos revela que os concílios superiores da igreja devem ser compostos por presbíteros. Esses presbíteros são escolhidos por concílios inferiores dos quais fazem parte, e esses concílios superiores servem à igreja mais ampla nas suas decisões, envolvendo mais de uma igreja. Quando nós então olhamos para esse caso e falamos aqui, os apóstolos e presbíteros estavam unidos. Algumas pessoas, ao olhar para isso, dizem o seguinte: alguns vão argumentar que os apóstolos participaram desse concílio e que, uma vez que eles participaram desse concílio, isso implica que o que aconteceu ali não é normativo para o governo da igreja. Por quê? Os apóstolos existiam e não existem mais hoje na igreja. Então foi algo que ficou ali no passado, algo que não deve ser praticado. Dizem então que os apóstolos eles agiram ali como exemplares ou exempladores infalíveis, ou melhor, explanadores infalíveis e inspirados da vontade de Deus. Então, eles agiram ali de um modo extraordinário, naquela ocasião, inspirados por Deus
para tratar sobre as questões relacionadas à igreja. Logo, essa reunião não deve ser um padrão para nós hoje. Contudo, o que é que nós encontramos no texto, né? No texto de Atos, capítulo 15, inclusive? Nós vemos que os apóstolos, Pedro, Paulo, junto a Tiago, bem como Barnabé, eles participaram do concílio como oficiais comuns da igreja. Não como oficiais extraordinários. Nesse concílio, nós não encontramos em nenhuma ocasião os apóstolos invocando suas autoridades apostólicas. Eles não fazem isso. Eu sou um apóstolo usado por Deus, autoridade na igreja, e então o que eu disser aqui está dito e acabou-se. Você não vê algo dessa natureza acontecendo em nenhuma ocasião. Eles vão participar dessa reunião como presbíteros no processo da deliberação, na questão da decisão. Então, a Escritura nos mostra que a conclusão do concílio ela é devida a um consenso criado por meio de debate, não por meio de uma invocação de um julgamento apostólico infalível. Não, todos juntos ali. Então, é como se os apóstolos eles escolhessem, naquela ocasião, agir como presbíteros companheiros dos outros presbíteros da igreja. Como numa ocasião Pedro mesmo vai falar, né? Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 1. Veja a postura de Pedro, né? Aqui. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1, diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Veja que ele se coloca na mesma condição de alguém como um oficial comum. Você deve se lembrar, né? Nos nossos primeiros estudos, falamos sobre oficiais extraordinários e ordinários, ou comuns. Os extraordinários são os apóstolos, evangelistas, profetas. Comuns da igreja, ordinários, são os presbíteros, docente e regente, e os diáconos da igreja. Então, eles se colocaram nessa condição, então, para que ali eles pudessem tratar sobre esses pontos importantes, para que não houvesse, então, no debate, uma ideia de hierarquia. Alguém, então, acima do outro nessa questão. Então, isso demonstra para nós que as Escrituras intencionam que esse concílio e o seu trabalho devem ser reguladores da prática da igreja em todas as épocas. Não é algo que acontece extraordinariamente. Era algo, então, que foi tratado de um modo simples e comum e que nos dá um exemplo, de fato, que deve ser seguido pela igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje. Era e tratava-se, então, de um concílio superior da igreja. Ponto. Então, envolvendo ali esses homens, né, somente oficiais da igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje, pastores e presbíteros. Bom, qual o tema, então, e acho que a gente vai concluir com isso. Segundo ponto, o tema tratado no concílio, sobre o que eles estavam discutindo ali. E Lucas, em Atos, nos mostra, logo no primeiro verso do capítulo 15, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam o quê? Ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então vejam que eles estavam propagando ali uma heresia, né? Eles estavam dizendo, olha, não basta somente a graça em Cristo, não é somente Cristo, é Cristo mais alguma coisa, para que você possa então ser salvo. Um problema grande, né? Que Paulo até mesmo vai combater em Gálatas, dizendo, olha, se você propaga um evangelho que não seja o evangelho que nós recebemos e temos pregado, seja anátema. Nada de fato pode ser acrescentado ao evangelho. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, não por meio das obras. Então tratava-se de um tema central, né, relacionado à justificação pela graça mediante a fé. Então esse era o problema e foi por essa razão então que o concílio se reuniu. Então aquilo, naquela ocasião, tratava-se de uma preocupação eclesiástica e dizia respeito à corrupção do evangelho. E é, de fato, o tema, um tipo de tema que deve ser tratado em um concílio da Igreja de Jesus Cristo. E, sobretudo, porque tratava-se de um tema, especialmente, né? Porque corrompe o Evangelho e envolvia mais de uma igreja naquele momento.
Esse tema, inclusive, havia servido de ocasião para dissensão, o texto nos diz, e debate na igreja de Antioquia. E parece para nós que havia perturbado também a igreja na Síria e Cilícia, como o versículo 23 vai nos dizer. Então, Antioquia, Síria e Cilícia estavam envolvidos nessa bagunça, nessa corrupção teológica que estava sendo feita por parte de homens perversos que estavam adentrando a igreja e então minando a verdade do evangelho ali. Então, eles não poderiam ficar parados, né? Provavelmente não estavam conseguindo tratar isso a nível de um conselho local, e uma vez que envolvia então mais igrejas, eles julgaram necessário tratar essa questão num concílio superior da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o problema não estava restrito a uma congregação, mas estava impactando a igreja de um modo mais amplo. Então, isso exigia a ação deste concílio. E observe, o concílio vai tratar essa questão com muita atenção. Muita atenção eles vão tratar essa questão. Eles não vão considerar como coisa de pouca importância, não. Eles não podem permitir que a igreja de Cristo se corrompa e corrompa o evangelho. E quando esse problema chega, ele chega até o concílio por uma recomendação da igreja de Antioquia. Então foi a igreja de Antioquia que apresentou então essa realidade, esse problema, enviou aqueles seus representantes para que então o concílio superior da igreja pudesse decidir isto. E então isso nos apresenta que o concílio de Jerusalém, ou reunido em Jerusalém, ilustra um princípio importante para o governo da igreja. E qual é esse princípio? Que os concílios superiores exercem um papel de supervisionar os concílios inferiores da igreja. Problemas estão aqui, vamos levar para esse concílio superior para que eles possam então tratar. Seja lá qual for. Neste caso aqui era um problema de corrupção do evangelho, mas há outros problemas vários que podem surgir na igreja local que não poderão ser tratados a nível local e que devem ser levados à liderança. Vamos dar um exemplo aqui. Estou pregando uma heresia aqui na igreja. Comecei a falar coisas que não fazem o menor sentido, biblicamente, teologicamente, estou negando a Trindade. Poxa, trata-se de uma doutrina inegociável à fé cristã. O membro da igreja pode vir me exortar. Pastor, como assim? Mas a Escritura, mas pastor, os padrões de Westminster dizem que tem coisa errada aí. De repente, nada acontece, não consegue tratar a nível local da igreja. Na nossa igreja presbiteriana tudo funciona à base de carta, documento, né? Então, vai escrever um documento, por via conselho local da igreja enviado para o presbitério. O presbitério é que vai tratar questões relacionadas ao pastor da igreja. Então, agora chegando ao presbitério, os presbíteros se reunirão, docentes e regentes, para deliberar sobre essa questão. E então eles, como um concílio mais abrangente e superior, vão tratar o meu caso em particular. Então, no caso do ministro, por exemplo, né? Então, isso é um exemplo em que, muitas vezes, o concílio superior tem de intervir. Quando, então, isso não se resolve, pode chegar, então, ao chamado sínodo. Nós falaremos mais à frente sobre essas outras áreas todas, né? Estamos caminhando devagarinho. E se, de repente, não resolve? Supremo Concílio, Assembleia Geral. Lá, então, é onde será tomada a final e última decisão, né? Martelada, de fato, resolvendo o caso. Então, o que nós vimos hoje são 5 pontos, ou 5 observações que temos para fazer, mas hoje nós vimos, e vamos concluir aqui, vimos primeiramente e apenas a composição do Concílio de Jerusalém, que eram compostas por oficiais da igreja, representantes da igreja local, eram presbíteros docentes e regentes. Isso nos ensina, então, que o concílio e o trabalho dos concílios devem ser regulados, devem ser... Esse exemplo da igreja em Jerusalém, ou do concílio de Jerusalém, nos é um exemplo de um concílio que se reuniu para deliberar sobre questões relacionadas à igreja e que havia um tema que deveria ser tratado.
problema de corrupção do evangelho que foi levado por um concílio menor a um concílio superior, nos mostrando assim que os concílios superiores tratam sobre questões dos concílios inferiores na Igreja de Cristo. Então, domingo que vem, se Deus permitir, a gente vai falar sobre os outros 3 pontos que estão relacionados a isso. Por exemplo, o terceiro ponto é modo como o concílio abordou a questão levada pela Igreja de Antioquia. Como é que foi que eles trataram isso, né? Então vamos entrar em detalhes sobre isto e depois mais outros 2 pontos importantes relacionados a essa Assembleia Geral da Igreja. Bom, até aqui, alguém tem alguma dúvida?